muito foi isso. Toda a expectativa, o pré, o durante e o depois do jogo foi muito bom. O que você ia falar, Roberto? Eu só quero perguntar se lá no refletor do Maracanã tem a chapinha que a federação tá pedindo. É uma piada, né? Realmente é uma piada, né? Futebol paulista definhando por conta da... Eu falei com o Celso Potec hoje, demoradamente, ele está assustado e está para entregar o boné mesmo, porque ele está reclamando que não está tendo estrutura para poder continuar, né? E a federação chega e ela só aponta, doutor, infelizmente. Chega lá o engenheiro da federação, é dinheiro em cima de dinheiro, custo em cima de custo. E cobra, né, Daniel? Ele cobra acho que R$8.000, parece que a visita dele, parece que o custo é R$8.000. Quando o Galo subiu para a Série A2, a gente lembra a movimentação que foi feita no Pradão. Teve que deslocar o vestiário por outro lado, o vestiário que era embaixo das arquibancadas foi destruído, foi construído um novo banheiro, ou seja, o Galo subiu, caiu e... média de 200 torcedores. Então, é uma coisa que não dá para entender. Perfeito. Muito obrigado, Denis. Falaremos mais sobre a sua visita lá à Cidade Maravilhosa. Hora e vez agora dele. Lembrando a enquete de hoje, quem pode roubar o título do Brasil na Copa América, Argentina ou Uruguai? Dê o seu palpite, 3404-5655, 5659. Participe da nossa enquete. César, boa noite. Oi, Beto. Boa noite para você. Parabéns pelo teu aniversário. Que Deus continue te abençoando sempre. Boa noite para os companheiros e para quem nos acompanha lá em casa. Sobre o destaque do Roberto Martins, o pequeno público ontem lá em Porto Alegre, para Brasil e Honduras, né? 16.500 pagantes. A última vez que nós tivemos um público pequeno no Jogo do Brasil foi dia 9 de agosto de 2001. Um amistoso do Brasil contra o Panamá, 15.500 pagantes. Então, um pouco menos do que ontem lá em Porto Alegre. Isso já é um sinal de que, na minha opinião, o torcedor brasileiro já não morre mais de amor, né? pela seleção brasileira. Sobre a Copa do Brasil, Beto, os confrontos de ida, o Roberto já citou aí, vamos repetir, né? Grêmio e Bahia, Cruzeiro e Atlético Mineiro, Atlético no Paraná e Flamengo, Palmeiras e Inter. Os jogos de ida, dia 10 de julho. Após a Copa América, e os jogos de volta, 17 de julho. Só lembrando que quem passar para outra fase vai receber uma cota de R$6.700.000. O vice-campeão vai receber um prêmio de 21 milhões e o campeão da Copa do Brasil vai ficar com a quantia de 52 milhões de reais. Então, é esse o prêmio para o campeão e para o vice da Copa do Brasil. Em relação à Inter, o Edmar já disse praticamente tudo. Foi efetivado o técnico Edilson dos Santos para a Copa Paulista. Ele substituirá o Alan Dotti, que foi dispensado juntamente com o Paulo Roberto. Todo mundo já sabe o que aconteceu, um tsunami passou lá pela Inter na última sexta-feira. É impressionante a Inter, né? Ela vive momentos de águas tranquilas e serenas e de repente parece que vem um terremoto e quase que coloca abaixo. Você estava esperando isso, César, ou não? Já, porque quarta-feira eu até comentei com os companheiros, o Denis não estava, o Denis já tinha viajado. Você estava? Até citei na coluna que você fez uma pergunta ao vivo e depois nos bastidores vocês conversaram bastante. Isso, ali na quarta-feira, quando o Paulo Roberto esteve conosco, na Rádio Educadora, eu já senti que a coisa não tinha, não ia ter prosseguimento. Algo me dizia, até pela conversa em off que eu tive com o Paulo após o programa. E eu já havia dito também para os companheiros, para o Denis, para a Maiara e para o Romarinho, o Beto, quando o Alan Dotti esteve lá conosco também no programa de rádio, eu não senti firmeza. Então, algo, sabe, intuição. A gente que vive já há muito tempo no meio do futebol, a gente tem a facilidade de tirar alguma coisa. E eu senti nessa conversa com o Paulo Roberto que não estava dando liga, que alguma coisa estranha tinha no meio desse caminho. E não deu outra. Aí na sexta-feira surgiu a informação, problemas financeiros. Agora eu estou ouvindo... As perguntas que o César fez, o senhor comentou comigo em off lá na Gazeta, que a questão dele não estar recebendo salários até começar o trabalho, e se ele recebesse uma proposta, o que ele faria com essa proposta? Ele deu uma engasgada lá. Né? Ele balançou. Porque é muito estranho, Beto, você ter um técnico do naipe do Paulo Roberto,
ficar de junho até novembro, são 5 meses, sem receber salário. Eu achava isso muito estranho. Agora, hoje eu fiquei sabendo também, não por meio da Inter, tá? De que o Paulo Roberto quer, porque quer receber esse período em que aqui ele ficou. Então, eu não estou entendendo. Se ele só ia receber salário a partir de novembro, por que ele tem que receber alguma coisa agora? Tudo bem, teve gastos, tal, aquela coisa toda. Mas, enfim, eles vão se acertar. Agora, o que me chama a atenção... em relação à Inter, que marcou para a próxima quarta-feira em Conchal. A Inter viajou hoje para Conchal, como disse o Edmar, e só voltará no próximo sábado, a Limeira. Quarta-feira a Inter faz um jogo treino contra o Amparo, da cidade de Amparo. E talvez na sexta-feira um outro jogo treino que poderá ser confirmado amanhã. Eu estou ouvindo muito de que o presidente vai renunciar. O que que vai resolver a saída do presidente Celso nesse momento? Na minha opinião, nada. Muito pelo contrário, só vai piorar a situação. Porque, primeiro, quem é que vai pegar essa bucha? Pelo que nós estamos sentindo, é uma tremenda de uma bucha. Quem é que vai pegar? Não é verdade? E mesmo que venha outra pessoa para pegar o cargo dele, também não vai resolver nada. Porque o problema financeiro vai continuar. A única coisa que eu acho que a Inter deveria ter tomado cuidado é ter tido um pouquinho mais os pés no chão. Quando fez aquela coletiva lá no Palacete Levi, nós estamos contratando uma comissão técnica, vem aí um grande técnico, vem aí um auxiliar, vem aí um gerente de futebol, reformas no Limeirão, vamos mudar a fachada do estádio. Calma, de repente você anuncia tudo isso e ilude o torcedor e as coisas não acontecem, dá no que dá, o que está dando agora. Então, momento de calma, pés no chão e, na minha opinião, não vai resolver nada a renúncia do presidente agora. Até porque ele sabia que vinham momentos delicados pela frente. Ele tinha certeza disso. Então, segura a bomba. Não, Beto, me perdoe, só o resultado aí, meu grande amigo Bosquinho passando para nós aí. Esportivo. Conferiu, não? Goiás 1, Chapecoense 1 e Londrina 1, Ponte Preta 1. São os jogos de agora à noite. Os jogos de agora à noite. O gol do Kaique de pênalti para o Goiás e o Rafael para o Chapecoense. Embora você estivesse distante, você estava cumprindo uma jornada profissional, mas você está sempre ligado, Edmar. O que você tem a dizer sobre o Paulo Roberto? Você acha que ele foi... Acho que o termo forte seria enganado, não é bem enganado, mas digamos assim, ele ficou desapontado com isso que aconteceu? De consideração. Doutor, eu tenho muita amizade com o Paulo, eu já tive muito problema com o Paulo, o senhor sabe disso, e depois a gente voltou a ter uma amizade muito boa, como foi no começo, em 1991, que foi quando eu conheci o Paulo, né? Ele está muito chateado, aborrecido, porque ele não esperava por essa decisão. Agora, o que me parece, doutor, isso é a opinião minha, eu acho que o Celso assustou com o Paulo, porque o Paulo é exigente, ele quer arrumar tudo, ele vai colocar a opinião dele, desde o arroz que será colocado na mesa, até a qualidade da rede que vai ser colocada na trave. Então, eu acho que a Inter não estava preparada para ter um técnico tão exigente. E, claro, os problemas financeiros foram cruciais, o Paulo Roberto não é um técnico barato. E eu fiz uma entrevista muito longa com o Paulo, eu senti que ele estava muito aborrecido e que ele não esperava por uma decisão dessa da diretoria, até porque ele falou o seguinte: eu não sou um técnico que está começando o trabalho, eu tenho um nome a zelar. Ele falou, ficou ruim para mim, ficou ruim para a Inter. Falou, para os dois ficou ruim. Só que o Paulo já acertou com o Santo André. E, curiosamente, ele vai enfrentar a Inter na Série A1. Então, nós teremos um Santo André Inter. Imagine só a abertura de Campeonato Paulista, Inter e Santo André no Limeirão, o Paulo Roberto vindo comandar o Ramalhão. Mas, enfim, é vida que segue. Eu também não esperava. Eu achava que o Paulo teria prosseguimento, até escrevi na coluna de domingo que ele estava acertado com o Léo Gamalho para ser o centroavante da Inter, um belo atacante. Está no Criciúma hoje. Jogou pela Ponte, pelo Goiás, pelo Avaí. Então, ele tinha bons planos para a Inter. Ele ficou surpreso com essa decisão. Mas ainda bem que ela foi agora, doutor. Imagine se essa decisão tivesse sido tomada em novembro, com os jogadores que o Paulo... Veja bem, desse elenco que está hoje na Copa Paulista, 3 jogadores foram indicados pelo Paulo. O Rafael Ferro, o Ferrugem e o Elton Luiz. O Elton Luiz fez 2 gols nos 2 jogos treinos. O Elton Luiz era o jogador de confiança do Paulo nessa Copa Paulista, porque os 2 subiram com o São Bento. O Ferrugem era um lateral que vinha sendo observado pelo Paulo há muito tempo, desde os tempos do Monte Azul. Ele era jogador do Monte Azul.
E o Rafael Ferro pela experiência, por ter já jogado na Inter, por ser amigo do Paulo. Então esses 3 jogadores foram indicados por ele. E 3 estavam acertados com a Inter para reforçar a Copa Paulista. 3 do 15. Rafael Gomes, Bruno Formiga e também o Romarinho. Quer dizer, a Inter seria encorpada para a Copa Paulista. É uma pena. Eu lamento o Paulo ter saído. Esquece o amigo Paulo do amigo Edmar. Sim. Mas o profissional Paulo Roberto, que eu tenho certeza que se ele fosse o técnico da Inter na 1, a Inter não corria risco de rebaixamento. Roberto, você concorda? Ele pode ter chegado no Internacional, né, o técnico Paulo Roberto, com algumas exigências que não seriam suportadas pela Inter? Olha, Beto, quando acabou o programa, o primeiro, quando foi anunciado o Paulo Roberto, eu disse para os companheiros lá fora. Em primeiro lugar, eu caí do cavalo com o Parraga. Eu pensei que o Parraga não assumiria o Independente. Eu acho que o Parraga era um treinador para uma A2, alguma coisa nesse sentido, o Independente acabou acertando. Quando a Internacional falou de Paulo Roberto, é exatamente isso que o Edmar falou. O Paulo Roberto é exigente demais. Paulo Roberto não seria o treinador ideal para a Internacional. A Internacional está chegando agora na Série A1. Já passou pela Série A1, óbvio, mas você tem que montar uma estrutura nova para a Série A1. Paulo Roberto talvez não tivesse essa, não digo paciência, mas, sei lá, não era o momento do Paulo Roberto, era o momento de... Até eu falei do treinador do Sérgio, eu falei, o treinador mais sereno aí para essa série seria o Sérgio, aí, o Sérgio Guerra, que a Internacional está conversando. Mas o Paulo Roberto, realmente, ele é muito exigente. Eu acho até que houve não digo amadorismo, que é uma palavra muito forte, mas o Paulo poderia sentir isso. O Paulo já é macaco velho, já é um treinador rodado. Ele sabe das dificuldades da Internacional, ele sabe que a verba da Internacional vai ficar 30% retido lá, e a Internacional está começando um trabalho novo. Mas ele acabou aceitando. Agora, ele saiu chateado, tudo bem, mas muito mais chateado ele sairia se fosse lá em novembro, que nem o Edmar falou. Agora, está todo mundo à procura de treinador. Tanto é que acho que ele não ficou 24 horas sem treinador, sem emprego, e já é treinador. É um fato que ocorreu e eu acho, na minha opinião, que ficou bom para os dois lados. Tá bom. Essa é a opinião do nosso comentarista Roberto Martins. Roberto, por falar nisso, de quem que é essa camisa aqui? Você tem ideia? Nós estamos tentando descobrir aqui, Edmar, de quem que é? Esse é o uniforme... Manchester United. Manchester. É do Manchester. Manchester. Então está aqui, o prêmio principal de hoje... É no Manchester. No Manchester. Olha que bonita camisa, né? Muito bonita. Que eu retrô, né? Esteja enganado, garoto, acho que é. Tá? Ó, e vem com a... Hã? O que é, Roberto? É uma retrô, né? E é para garoto, né? Tá. É um tamanho Tá M, aqui, juvenil, mas é muito bonito. Você que está com seu filhão aí, ou você que acompanha nosso Segundo Esportivo, o prêmio principal do Manchester, é isso? Olha, eu estou em dúvida, ou do Manchester ou da seleção da Escócia. Eu tô... Não, da Escócia não é. Não, então é do Manchester. Manchester. Então é do Manchester. É, César? Você conhece tão bem o futebol internacional? Nessa aí eu vou passar. Nessa vai passar. É difícil, eu vou tentar achar. É do Manchester. Então tá bom. Bom, faz tempo que a gente está para exibir essa matéria. O Falcão esteve aqui em Limeira um tempo atrás e ele acabou batendo um papo com o Edmar. Esse papo, aliás, o Edmar adorou esse bate-papo com o Falcão. Eu me surpreendi, porque eu esperava um Falcão imponente. Eu não esperava um Falcão tão humilde da forma como encontrei ele. Há uma humildade com H maiúsculo. Argentina ou Uruguai, quem é que pode tirar o título do Brasil na Copa América? Vamos acompanhar agora a entrevista que o Edmar fez com o craque Falcão do futsal. Muito bem, amigos da Segunda Esportiva, Dr. Roberto Lucato, aqui Carlton Plaza, recebendo simplesmente o melhor jogador do mundo de futsal. Falcão, primeiro, que prazer Limeira tá recebendo você, hein? Primeira vez que você vem para cá, Falcão? O prazer é todo meu, prazer falar contigo. Primeira vez que eu jogo em Limeira, eu parei de jogar oficialmente agora em dezembro e a demanda tá gigantesca. Quando a gente está para parar, a gente tem planejamentos, mas a gente nunca tem a certeza que vai dar certo, né? E dentro da expectativa que eu tinha,
está muito acima, minha agenda até o final de junho, eu não tenho um dia para fazer nada, então a ideia é que daqui um mês e meio, o calendário até o final do ano esteja assim. Somos beneficiados de ter um país tão grande, né? E toda cidade tem um ginásio e todo mundo, graças a Deus, quer ver o Falcão, né? E hoje vai ser um prazer estar aqui em Limeira e quem sabe não seja o primeiro de muitos. Saio 10 dias, fazer uma turnê de 4 ou 5 jogos em 2 ou 3 países e esse desenho está funcionando muito bem. Como faz para ter tanto carinho do torcedor, tanto apoio, tanta mensagem de otimismo, Falcão? Para mim, a minha maior vitória eu acho que é essa, né? Porque eu estou num esporte que não tem a força do futebol, mas eu sempre falo do Falcão na terceira pessoa, mas o Falcão conquistou isso, né? Tem sido assim, até o Ronaldo usou uma frase muito legal uma vez, e devido ao meu estilo de jogo de me divertir com responsabilidade, eu acho que eu acabei mudando um pouquinho, trazendo o foco do esporte. Tive a felicidade de subir no palco agora em 2016, em janeiro de 2016, onde o Cristiano Ronaldo ganhou o melhor do mundo e eu ganhei como melhor jogador da história. Única vez que a FIFA abriu essa premiação para alguém. Então ter esse reconhecimento para mim é fantástico e por isso que eu ainda tenho ânimo de me manter em forma e rodar o Brasil e o mundo divertindo o público. Falcão, você acha que você parou na hora certa? Olha, se eu soubesse que a aceitação ia ser tão grande, eu até pararia antes, cara. Antes? Porque assim, eu parei muito consciente, eu não sinto 1% de falta, eu acho que a rotina já me matava um pouquinho, as lesões de ter que jogar o alto rendimento, agora não, agora eu me divirto, se o cara me driblar, eu não preciso correr atrás, então você consegue dosar e controlar esse tipo de situação. Então, se tem uma hora certa, eu acredito que foi a hora perfeita, fiz a minha despedida na seleção em outubro, com o Gol 400 e o Gol 401 com a seleção brasileira. Fiz a minha despedida oficial em dezembro com clubes. Então, o planejamento que eu tinha sempre tem aquele receio. Eu acho que vai ser assim, mas será que vai ser assim? É verdade. E depois que eu parei, a expectativa é 100% maior do que eu esperava. Então, realmente eu estou muito feliz. Bom, no futebol de campo, o Pelé foi considerado o rei do futebol e você é o rei do futsal. E no futebol é comum o comentarista falar, o Neymar é o novo Pelé, agora o Vinícius Júnior é o novo Pelé. No futsal a gente não vê algum brasileiro, olha, esse é o novo Falcão. Por quê? Eu acredito que é uma junção de coisas, né? Você ser um grande jogador, muitos podem ser. Você ser ídolo, você saber se portar assim. Então a pessoa que parava para ver o Falcão desde 2003, 2004 até parar minha carreira, não era só o cara que acompanha futsal. Era o senhor, a senhora, o Falcão tá na seleção. Isso eu escutei da própria TV, isso são números de Ibope. O Falcão tá jogando? Deixa eu assistir. O Falcão não tá? Vamos pra churrascaria todo mundo. Que legal. Então falta isso, porque é uma boa entrevista, é você interagir com o público, é você ser decisivo sempre, é você fazer gols importantes sempre, ganhar títulos sempre. Você tem tanto essa rotina que você passa a ser uma referência realmente. Não é aquela coisa 1, 2, 3 anos, foi o auge, sumiu. Então os 20 anos que eu estive com a seleção brasileira, os 20 anos eu tentei sempre ser melhor. Então isso me deixou na casa das pessoas muito tempo, na televisão. Isso me levou a programas não só esportivos, como vários tipos de programas na televisão que as pessoas paravam para ouvir. Isso me deixou essa relação com a camisa da seleção por muitos anos, sempre no alto nível. Então acredito que aos pouquinhos eu fui ganhando cada vez mais públicos. Então quem tem hoje 60, 70 anos me acompanha desde que tem 40, 50, né, que são 20 anos de seleção. Quem tem 40 cresceu meio junto comigo. Quem tem 20, quando nasceu, estava na seleção. Quem tem 10 pegou meus últimos 10 anos, mas tem o YouTube, tem uma série de coisas. Você então, é uma Coca-Cola, né? Vamos supor que você... Eu fico muito feliz porque esses dias, meu antepenúltimo jogo da seleção, tinha um avô e um netinho de 6 anos com uma plaquinha. Não vi Pelé, mas vi Falcão. Que arrepia. Arrepia demais. Então esse tipo de coisa não tem preço e eu acho que é a minha maior conquista. Falcão, como é que vai ser a seleção agora sem Falcão? Porque vai ter aquele período que a seleção está acostumada a ver você. Aliás, ontem eu fiquei estudando para narrar seu jogo, da meia-noite às 3 da manhã. 35 melhores jogadas de Falcão, veja os dribles de Falcão. Meu Deus do céu, coisa mais linda do mundo. E como é que vai ser a seleção sem você? Você deixou uma lacuna muito grande. Tem os dois lados. Tem o lado competitivo, que a seleção continua competitiva igual, e tem o lado vendável, né? Que esse é um grande problema. Então, muitos patrocinadores encerrou o contrato e não renovam. A carga de televisão que tinha já estão com dificuldade de renegociar. Então, para mim sempre foi muito bom, mas para a seleção de futsal tem essa preocupação de criar novos ídolos, né? Nenhum esporte vive sem ídolo. A gente vê, o vôlei é um grande exemplo. Teve aquela geração olímpica. Verdade.
Você falava de Marcelo Negrão, Giba, Tandy, você falava de vários jogadores. Teve um momento que você já não guardava nome, então talvez a gente assistia aquela seleção, mas não assistia as outras, e eu acho que o futsal vai passar por isso também. Espero que logo apareçam novos jogadores e que não fiquem, como eu falei, para mim é muito bom, fico muito feliz, mas em relação à venda do esporte, eu fico triste de não ter essa sequência. Espero que tenha, o futsal tem força para isso, que os jogadores aprendam da entrevista. É um ponto também que eu sempre coloco, o cara arrebenta com o jogo, o cara vai perguntar do jogo, em vez do cara dar uma aula da leitura de jogo para ser entrevistado de novo, o cara preocupa em mandar um beijo para a mãe, para o pai, para a namorada. Então esse cara não vai ser entrevistado de novo. Então desde moleque eu sempre tive essa consciência, eu acredito que isso completou o lado jogar. Jogar todo mundo sabe, está lá à venda, mas eu acredito que esse lado extra de você mostrar coisas que não é habitual em atletas, eu acho que foi o grande diferencial. Falcão, quando o Lê me avisou que ia ter o evento seu aqui em Limeira, eu fui um dos primeiros a ficar sabendo. Ele falou: Edmar, tô com o Falcão, a gente vai trazer ele para cá. Foi muito rápida a negociação, o adversário do Falcão, que é o GF Brutus, depois o patrocínio da Real aí na sua camisa. Então, rapidamente o evento foi confirmado e com muito prazer estamos recebendo você. E o Aguinaldo Freitas me deu uma entrevista ontem dizendo o seguinte: eu tentei fazer com que Limeira tivesse uma equipe profissional para jogar uma Liga Nacional, para jogar um Campeonato Paulista, mas é muito difícil e tal. Que conselho você daria? Porque eu acho que o futsal está ampliando no Brasil e no interior paulista. Só para você ter uma base, Falcão, aqui em Limeira tivemos um campeonato com 80 times. Sim, não tem então dúvida. É muita coisa, né, Falcão? Bom, primeiro sobre o evento, fico muito feliz pela rapidez, pela repercussão, pela zerada de ingressos rapidamente. O Lê, ele sabe que ele tem as datas que ele quiser, a hora que ele quiser, faz parte já, meu amigo particular. Baita pessoa. Baita pessoa, feliz pelos parceiros também. E hoje o futsal é uma realidade, só que o erro da confederação é não vender essa realidade. Porque eu vou te dar 3, 4 exemplos aqui. Por exemplo, o futsal tem as 27 campeonatos, os 27 estaduais. 15 estaduais tem série ouro, série prata e série bronze. Você não tem um campeonato, vamos colocar o vôlei, que é um esporte olímpico. Você não tem um campeonato catarinense de vôlei. E você tem o do futsal com 20 equipes na ouro, 20 equipes na prata e 20 equipes... Você não tem um campeonato gaúcho de vôlei. Você não tem... E o futsal tem tudo isso. E todos os ginásios lotados. É o investimento mais baixo e de mais retorno que tem. Tanto que as empresas que entram no futsal não saem mais. Hoje você vê o Joinville, que é a Crona. Você vê a Sorocaba, que é o time que eu jogava, que é a Magnus de Rações. Você vê o Carlos Barbosa, que é a Tramontina. Então é um investimento de marketing barato que tem um retorno de mídia absurdo. Nós temos 5, 6 jogos por semana da Liga Futsal na Sport TV. Você tem só ginásios lotados. As 10 maiores audiências da história da Sport TV, 4 são futsal. E ninguém sabe disso. Quem que vende isso? Eu estou te dando informação e você fala, pô, é verdade. Pô, eu nunca pensei nisso. Realmente, eu não tenho um campeonato catarinense de basquete, de vôlei, e tem de futsal, que é uma potência. Então, hoje o interior que aposta não só no futsal, em esportes de quadra, vai sempre encher o ginásio, vai ser uma referência da cidade. E Limeira, pela região, merecia sim. E o que eu puder ajudar sobre investimento, quanto é que dá para ter um time competitivo, o que gasta, por onde eu passo, me deixo à disposição para que isso aconteça. Falcão, eu gostaria de entrevistar você 5 horas. Mas eu gostaria de falar com você 5 horas. Você está perto de... Você não tem noção como é que está o ginásio do nosso clube. Já recebeu imagens, né? Gostaria que você completasse essa entrevista deixando uma mensagem para o limeirense que te ama. Agradecer a todos que compareceram, que acreditaram, que fizeram o esforço. Para mim, é o maior prêmio que eu tenho, essa gratificação de chegar... Pô, os ingressos venderam faz uma semana. Verdade. Das pessoas correrem, brigarem, fazer de tudo para estar ali me vendo. Então, eu dou muito valor para isso. Então, agradecer a cada um deles. Tem muita gente que não conseguiu entrar também. Isso nos dá um suporte para quem sabe, ao invés de fazer só o ano que vem, quem sabe mais para o final do ano repetir esse evento. Porque muita gente que não foi, tenho certeza que os comentários vão ser super positivos, vão querer ir. Então, esse tipo de cidade que tem uma aceitação tão grande, vale a pena fazer 2 no ano. Então, quem sabe não voltar aí até dezembro e fazer mais um. Meu grito de gol é pimba. Então, carretilha do Falcão e pimba. Tamo junto, valeu, parceiro. Abraço. Falcão participou com a gente aqui na Segunda Esportiva, Dr. Roberto Lucato, que monstro, hein? Simplesmente o Pelé do futsal. Voltamos com vocês aí no estúdio com imagens de Fernando Carvalho e Edmar Ferreira ao lado do Falcão aqui no Carlton Plaza para a Segunda Esportiva. Parabéns, Edmar. Belíssima entrevista, né? Feita com o Falcão, bacana, né? Arrepia, viu? É, muito bom. Você está do lado do Pelé do futsal, né? Ô César, você que jogou muito futsal ao lado do João Valdir de Moraes, nosso grande amigo.
O esporte da bola pesada. Quem jogava mais, Falcão ou João Valdir? João Valdir. João Valdir. Sem dúvida. Mas absoluta. sem medo de errar, João Valdir. E ele só fazia gol de fora da área. Mesmo depois que se tornou válido o gol de dentro da área, ele não queria, não. Ele entrava com a bola lá dentro, voltava e fazia o gol. Então, João Valdir. É o João Valdir, tá bom. César, mas cada golaço, né? Meu Deus, que espetáculo, né? É como o Edmar diz, é o Pelé do futsal. Pão de açúcar! Olha lá. Não vai aparecer o outro, não. De jeito nenhum. E aí, João Valdir? Fernandinho Carvalho, hein? Falcão. Denis, o que você tem a acrescentar aí no Falcão? Doutor, fora aquilo que a gente já viu, né? Que salta aos olhos, eu gostei da hora que ele disse sobre as entrevistas, né? Porra, tem jogador de futebol que merece ficar calado mesmo, né? E tem vários, né? Então, o cara não se prepara, quando perguntam uma coisa, respondem outra. Então, essa parte é interessante, né? Se ele passa esse tipo de informação para as categorias de base, para os menores, por onde ele passa, é uma coisa salutar. Todos deveriam fazer a mesma coisa. Eu vejo no Sport TV o Ricardinho comentando, o meia que foi do Corinthians, do São Paulo. Tem jogador que nós fomos, né? E ele trata o português corretamente, dá até gosto de ouvir, né? Então, é maravilhoso. E Deus é perfeito. Quis que Emerson Leão, né? Que acabou barrando o Falcão no São Paulo. Não, você é do futsal, não é do futebol de campo. Acho que foi Emerson Leão. Foi, né? Foi. Porque eu acho que no futebol de campo ele não ia jogar o que ele jogou de futebol de salão. Não ia ter o mesmo sucesso. Então, tem tudo para... E ele foi tão bom, que ele superou o Manuel Tobias, que na época era o imbatível, né? O Manuel Tobias, para quem é mais antigo. E o Falcão fez com que as pessoas esquecessem completamente o Manuel Tobias. Sim. Você acha que se ele tivesse ficado nos gramados, teria acertado ou errado, Roberto? Ele seria mais um, ele não teria o sucesso. Eu acho que o Emerson Leão agiu corretamente. Acho que faltou essa pergunta, viu, Demar? Parece que o Falcão guarda uma certa mágoa do Emerson Leão, mas eu faria o mesmo. E o Leão é um treinador que eu confio muito no Leão. Eu acho que pelos treinamentos e tal, o Emerson Leão viu que o Falcão não daria. Mas você sabe que os bons jogadores de futsal vão bem no campo, né? O César, eu acho que vai lembrar. No começo, né? Você lembra do Caio, atacante do Grêmio? Sim. O cabeluzinho. Né? Veio do futsal. Zé Sérgio, Rivelino, veio do futebol de salão. Bons jogadores de futsal se mas deram bem no gramado. início de carreira, o Falcão chegou no São Paulo com bem lembrado. 28, 29, 30 anos. Bem lembrado. Sabe o que é o vício? O vício, principalmente, do domínio de bola. Gente, o cara, quando domina a bola no salão, ele domina pisando na bola. Robinho, o cara do campo, ele salão. domina com o lado do pé. Isso é um vício que é difícil de tirar. Quanto tem uma quadra? 20, 25 de largura? Por aí. Um campo tem 70? É difícil. Não, e uma outra coisa que eu perguntaria para vocês, né? Nós vimos muitos golaços e tal, mas vários deles com irreverência. Será que ele teria também essa liberdade no campo para fazer gols? A bola é diferente, é tudo diferente. Assim, ele fez um gol de peito, né, Edmar? Eu acho que ele teria o drible fácil. Sim. Mas até ele acostumar também com a bola maior do que a bola pequena, né? A velocidade da bola, Velocidade da bola é outra. Não tem como. Mas ele não foi mal, né? Apesar do Leão ter dispensado o Falcão, mas Não, ele mas não foi mal. eu Aí acho ele foi que- na Portuguesa também, não deu certo. Nos treinamentos já deu para ver, né? Posicionamento. Eu acho que o pior de tudo é posicionamento. Agora, um outro detalhe também para vocês observarem, né? A gente vê muitos jogadores hoje em dia, né, se lesionando, fica fora, fica meses fora, etc. Ele está no futsal. O futsal é um negócio de altíssimo impacto, né? Que exige muito, né? Dos ligamentos, das articulações, etc. E, doutor, sabe o que eu senti? Que o Falcão tá gordinho. É. Juro, hoje... Ele estava machucado nesse jogo. Se você pegar a imagem do Falcão no jogo exibição aqui no Polo Esportivo e ver o que ele fez em Piracicaba, doutor, ele engordou. Ele pode pôr aí mais uns 2, 3 quilos. Ele tá com a panturrilha gorda, tá com o quadril grande. Eu acho que a tendência, por quê? Esses eventos, doutor, ele não tem que se preparar. Ele faz uma academia lá, ele falou que faz 2 horas de academia por dia. É muito até, achei. Mas ele disse que faz, o Falcão. Mas eu sinto que ele come bem, dorme bem. Então a tendência é engordar.
E levando-se em conta que no futebol de hoje, nos dias de hoje, você não pode mais dar uma caneta, você não pode mais dar um chapéu, você não pode mais vibrar, não pode mais fazer um gol bonito. Você já imaginou o Falcão no futebol de campo? Fazendo o que ele faz no futebol de salão? Ele ia apanhar a todo instante. Ele ia ser um outro Neymar, apanhando o tempo todo. Ô César, e quando faz gol tem que esperar 5 minutos agora. Tem essa aí também. Chato, né? Narrador grita duas vezes o gol agora, né? Eu achei interessante, né? Porque, me perdoe, o árbitro de Palmeiras e Atlético, ele estava muito enérgico. Ele parou o jogo muito, mas parou o jogo muito. Não foi um jogo violento, mas foi um jogo muito truncado. Se não me falha a memória, se eu ouvi esse número, que foi 60 minutos de bola parada, alguma coisa nesse sentido. E na hora do pênalti ele não pediu o VAR, né? Eu falei, porque só faltava num pênalti daquele, ele pediu o VAR. Teve um lance, teve um lance desse de pênalti para o Palmeiras contra o Atlético. Um lance idêntico, Bahia e Ceará no Castelão. Pênalti claro em cima do Arthur, cometido pelo Felipe do Ceará. O árbitro não deu. Aí hoje o Twitter fez a comparação. O lance é idêntico, doutor. Mas para o Palmeiras, pênalti. Para o Bahia não foi pênalti. Interessante. Mas igualzinho. Em cima do futebol resultado, doutor, nesse domingo teve a eleição do Fluminense para presidente. E o advogado, aquele advogado que fez o caso da Portuguesa, o Mário, ele foi eleito novo presidente do Fluminense, junto com o Celso, que é o da Unimed. Então o Celso foi vice e esse advogado foi presidente. E ele sinalizou com a possível saída do Fernando Diniz. E o que a torcida do Fluminense gosta do Diniz é um negócio impressionante. Pelo estilo de jogo do Fernando Diniz. Mas não ganha. Joga bem, mas não ganha. Joga bem, mas não ganha. Então... Eu estava assistindo o Atlético Paranaense ontem com o Palmeiras, e o Atlético Paranaense tem o vestígio, o mesmo vestígio do ficou implantado no Atlético. O Santos goleiro está jogando, né? Exatamente. Ô, doutor, tem uma outra informação, até não cortando, eu vou até dar crédito para a Nani Camargo, né? Repórter. A delegada que está cuidando do caso Neymar é limeirense. Sim. Mole, ela postou aqui agora, Juliana Lopes Bussacos. É a delegada do caso Neymar, é limeirense. É incrível, todo lugar tem um limeirense. A favor ou contra? Não sei, ó, a delegada que atua no caso Neymar é limeirense. Um delegado. A delegada. O Denis, teve algum lance, precisou de VAR no Fluminense? Teve um lance de pênalti que precisou. Teve um outro lance também que muitos torcedores não sabiam, que é quando a bola bate no juiz agora. Quando a bola bate no juiz, a bola tem que ser devolvida para o time que estava. E muitos torcedores xingaram o árbitro porque ele devolveu a bola para o Flamengo, mas é porque não sabiam, né? Essa regra não está em vigor agora, então tem que bater. Teve esse lance, 2 lances de pênalti, na verdade, né? E foi a primeira vez que eu vi isso ao vivo. Sim. E é terrível. É broxante, para falar a verdade. O que é terrível? Fica todo mundo... Ficar esperando, né? Porque tem vários telões lá no Maracanã, acho que no Allianz também tem, né, Roberto? No Itaquerão também. E eles focam só a imagem do juiz. E fica todo mundo naquela expectativa. E aí, pro torcedor do Fluminense que não deu pênalti, foi muito broxante. E, por outro lado, pro torcedor do Flamengo que ele não marcou o pênalti, o pessoal comemorou depois que ele sinalizou para começar o jogo, né? Sim. Mas é broxante, porque você perde o fio da meada, né? Então, só mais uma com relação ao VAR. Do jogo Palmeiras e Atlético, aquela entrada do atacante em cima do... Nicão. O Nicão em cima do Weverton, né? Bom, o árbitro ficou ali 3 minutos, 4, 5 minutos ali, esperando os analfabetos lá da televisão ver o que aconteceu. Não sei, ficou lá esperando. Aí ele esperou 5 minutos e tal, aí ele vem na TV, lá no VAR dele, lá do campo, para ver se houve. Lance interpretativo, né? Mas espera aí, Denis, espera aí. Então faz o seguinte: enquanto eu estou analisando lá em cima, o árbitro já vem na TV dele ali do VAR ali. Chegou ali, já vai falando nesse trânsito, chegou ali, ele dá uma olhada e já vai. Por que ele precisa esperar 3, 4, 5 minutos lá, parado, os imbecis lá analisarem? E tem outra coisa, tem a diferença do lance normal e do lance em câmera lenta.
São duas análises diferentes. Quando ele expulsou o Nicão, eu até que achei acertadamente, porque teve um pé do jogador, mas aí depois vê na câmera lenta e tira, como também tirou do Hernanes, aquela cotovelada. Ele deu a cotovelada. Simples, né? Quantos minutos? 2 minutos? Você O resolve. problema do Nicão, o vermelho só foi retirado porque o zagueiro Antônio Carlos desloca o Nicão. Ele atinge o Everton, como o Suídeiro disse, ele atinge o rosto. Não, mas aí o Antônio Carlos tira ele da jogada e ele vai desequilibrado e deixa o pé. Aí atinge o Everton. Esse desequilíbrio que ele teve na entrada do Antônio Carlos, que tirou o vermelho. Nós não estamos falando de tirar, nós estamos falando do tempo de demora. O homem ficou 5 minutos esperando as múmias. Ficou analisando isso aí. E deu 3 de acréscimo. Entendeu? Fico imaginando o César Roberto se fosse reportar uma partida com a utilização do VAR, né, César? Você iria adorar. Eu ainda não aceitei, não aceito. Pode ser que lá para frente as coisas melhorem. Acostume-se, porque vai ter no Paulistão. É inaceitável você esperar quase 5 minutos para decidir um lance. Agora, Beto, passando para o jogo do Corinthians contra o Cruzeiro, o que pegou o Walter? E olha, pensamento. É uma pena. A gente, eu como corintiano, saber que daqui a alguns meses o Walter não vai estar mais no Corinthians, né? Olha que goleiro pro São Paulo, que depois que saiu o Rogério Ceni, não se acertou ainda com nenhum goleiro, né? Pegou demais. Meu pai que falou assim, é impressionante, o Cássio vai para a seleção, o corintiano não tem preocupação. Porque o Walter é bom. Então, mas vai assim, né, Edmar? Um jogo, 2 jogos e tal. Seria demais imaginar que se o Walter tivesse em algum time de ponta, ele estaria disputando a titularidade da seleção brasileira, por exemplo? Não. E jamais disputaria. Mas titular de uma equipe... Se ele fosse titular de uma equipe... Não, eu estou falando assim, vamos pensar 3, 4, 5 anos atrás. Não. Você acha que não seria de seleção, não? Não. O que vocês acham? Denis, César? Olha, se ele está jogando de vez em quando e pegando o que ele pega quando ele joga de vez em quando, por que não com o ritmo de jogo, jogando quarta e domingo, ele não pode chegar a ter uma chance na seleção? É um bom goleiro, já provou isso. É uma pena sim, entre aspas. Eu acho que ele é baixo como titular, né? Eu acho que o Walter é baixo. Isso, eu não sei a altura dele. Eu acho que ele é muito alto. O Cássio é muito alto. Mas em comparação com o Alisson, com o Cássio, com o Ederson, eu acho o Walter um goleiro baixo. Certo. Eu acho que em termos de agilidade, o Walter é melhor que o Cássio. Agilidade. Até por ser, eu acho que, ter uma massa muscular menor do que o próprio Cássio, né, Beto? Goleiraço. Bom. Tem que pesquisar a altura dele. O Louca era baixo também, né, Roberto? O Louca era. E o Renato? O Renato tinha que 1,65 m, 1,70 m no máximo. O Wilson, tudo goleiros baixos do Independente. Mas o Sampaoli deu sinais que o Vanderlei não é mais o titular do Santos, hein? Ele está errando, né? Porque o Vanderlei joga mais do que esse que vem jogando, né? 1,88 a altura do Walter. Não é baixo. Aliás, sobre o Sampaoli, Beto, me permita não divulgar a fonte, mas diz que não é fácil trabalhar com ele, não. E hoje teve um jogador da seleção argentina, eu não sei, não me lembro agora quem é, que veio para a Copa América no Brasil, que disse a mesma coisa, que não é fácil trabalhar com o Sampaoli. Quem ele abraça, maravilha, mas quem ele não vai com a cara, pode esquecer, não joga não. Talvez o Vanderlei tenha sido um desses. Por falar em abraço do Sampaoli, até agora ele está procurando alguém para abraçar num dos gols da seleção argentina, né, durante a Copa da Rússia, né? Ele já saiu. Ele foi pro outro. Ele já saiu. A turma preferia abraçar o Maradona do que ele. Eu acho que foi contra a Nigéria, não foi? Mas foi muito. Ele saiu correndo e É uma discussão muito grande, doutor. Mas o Santos e o Atlético Mineiro fizeram uma baita partida pela Copa do Brasil no meio de semana. E o Santos fez 1-0. Se o Sampaoli jogasse como o Carille joga, fechadinho, bonitinho e tal, talvez o Santos teria se classificado. É que fez o primeiro, quis o segundo, e aí tomou um, e estava indo para os pênaltis e continuou atacando, até que teve um contra-ataque e tomou o gol. Quer dizer, e aí, vale o jogo bonito, mas é desclassificado, ou vale o jogo truncado e classifica? Uma notícia meio quente. Hoje, num jornal francês, eu não vou lembrar o nome do jornal, está dizendo que um diretor da CBF procurou e conversou com o Mourinho. Seria uma boa. Seria, né?
Muito bem, mandar um Mas abraço chato aqui. também, doutor. Daqui a pouco tem um Para mim, o abraço. treinador para a seleção brasileira seria aquele Copley lá do... Escuta, falar em treinador de seleção brasileira, eu tinha deixado para o segundo bloco para a gente falar da seleção brasileira. O Tite não está estranho, não, gente? Vocês não estão achando que mudou muito? Em relação àquilo que ele era lá atrás, quando aceitou conduzir a seleção brasileira, eu estou achando ele meio esquisitão. Eu acho que ele sabe que ele não é mais unanimidade, ele sabe que o discurso dele é chato, ele sabe que ele está por um fio, então ele muda. Ele muda o comportamento. Concordo com você, ele está com um comportamento estranho. Eu falei no início do programa, ele podia dar uma satisfação à torcida brasileira, né? Eu vou convocar o Dudu, porque o Dudu foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro passado. Está fazendo um bom campeonato. Tá bom, eu ponho ele para jogar uma partida e tal. Queimou. Foi bem, entendeu? Então, ele daria uma satisfação ao torcedor brasileiro. Mas não, ele foi buscar o William, aquela, né, a turminha dele, né? Só que do William, eu só, não defendendo o Tite, doutor, mas só especificando, eu vi muita gente falando assim, por que levar o William? Foi a melhor temporada do William no Chelsea, estava lendo os números, né? E de 56 jogos do Chelsea, ele jogou 43 quase que o tempo todo. Falou que o William está na melhor forma dele, por isso que o Tite acabou convocando o William. Não é defendendo, porque eu também não levaria o William. Sim. Eu levaria o Dudu do Palmeiras. Ou o Vinícius Júnior, mas o Vinícius está 3 meses parado. Eu optaria pelo Dudu. Mas só justificando o porquê do William. Vamos longe, né? Quer dizer, o Fernandinho, quer dizer, tem a dó, né? Quer dizer, É o melhor volante do campeonato inglês. Você vê, é isso aí. Mas por que Fernandinho é o melhor volante do campeonato inglês? Tudo bem. O William fez a melhor temporada no Chelsea. O Coutinho arrebenta no time lá fora. E chega aqui e não joga Coutinho nada. não foi bem, não. E chega aqui e não joga nada. No Barcelona tudo bem. Eu citei Coutinho, o Felipe Coutinho, Eu assim, vou- né? Aleatoriamente. Mas por que aqui, quando chegam, não rende o mesmo futebol que joga lá fora? Vou só fazer um comparativo entre Palmeiras e seleção brasileira, porque eu acho que falta uma pessoa que assuma a responsabilidade quando você está perdendo o jogo. Palmeiras não tem e a seleção brasileira não tem. E eu só vou citar um exemplo, o futebol é detalhe. Qual era o único jogador do Palmeiras que não poderia bater o pênalti ontem, na minha opinião? Rafael Veiga. Entrou Ele no ficou jogo um aquela hora. ano lá, gente. Ele ficou um ano lá no Atlético Paranaense, treinando pênalti, batendo pênalti contra o seu ex-goleiro. Fazia 2 minutos que ele estava em campo. O que significa isso? Que tem 10 jogadores dentro que não se habilitou a bater o pênalti. Porque eu, como treinador, não deixaria o Rafael Veiga bater o pênalti, porque era até certo ponto previsível, porque ele treinou lá. Então, o que falta no Palmeiras e falta na seleção brasileira é esse líder, esse cara, a hora que ele está perdendo o jogo, ele não sente o jogo. Infelizmente, a seleção, muito mais que o Palmeiras, a seleção brasileira vai sentir muito, porque não tem esse jogador que chama o jogo para si quando tiver numa desvantagem. Só rapidinho sobre a seleção, doutor. O Tite, eu vejo assim, ele não se deu conta que ele está na seleção brasileira e não num clube de futebol. E a diferença, porque ele foi campeão no Corinthians com um time limitado, mas ele abraçou esse elenco e falou, estamos juntos na melhor e na pior e vamos em frente. E realmente tem que ir junto e ir em frente. Na seleção brasileira, ele não precisa estar junto o tempo todo, porque os jogadores oscilam. Então ele tem que aceitar que quando um não está bem e o Dudu está bem, ele tem que trocar. Ele tem que ser frio, não tem que ser amigo. Ele não tem que ser amigo na seleção brasileira. E o que ele está fazendo na seleção é isso, ele é amigo desse grupo que está aí. Então ele já deixou claro que ele vai morrer junto com esse grupo que está aí. E isso, para um técnico da seleção, eu não acho legal, porque a seleção tem que ter uma pessoa fria para escolher os melhores do momento. E ele não está fazendo isso. Pode até ter levado alguns bons jogadores, mas é diferente o trabalho do clube para o trabalho da seleção. E como ele é uma pessoa muito humana, pelo menos aparece ser, eu acho que ele está se perdendo nesse aspecto aí, da emoção. Ele não está convocando com a razão, sim com a emoção. Não, você tem razão, porque já está mais do que comprovado, né? Tem aquele treinador que é o copeiro, tem aquele treinador que é para campeonato longo. Cada treinador tem a sua característica. Eu acho que o Tite seria assim, um treinador para levar o Brasil, para classificar o Brasil, né, em eliminatórios. Agora, lá na frente, né, no mata-mata lá na frente,
Quando ele foi colocado à prova realmente, que ele tinha que mudar a estrutura do time, que ele tinha que entrar com uma outra organização, que ele tinha que estudar melhor a Bélgica, por exemplo, ele não comprovou isso. Ele nunca fez isso na vida inteira dele. Ele sempre trocou 5 pelo 5, 6 pelo 6, ou 8 pelo 8. Ele nunca foi ousado. Ele nunca ousou. É isso aí, é isso aí. Vamos falar mais do comportamento da seleção brasileira. O Brasil estreia que dia, César? Sexta-feira contra a Bolívia, no Morumbi. Sexta-feira, dia 14, contra a Bolívia, no Morumbi. Perfeito. Sem o Neymar, né, que foi cortado, né? Eu estava na volta, né, da Espanha aqui para São Paulo, a delegação da Bolívia veio no avião que eu vim. E eu fiquei conversando com o Marcelo Moreno, né? Aí quando ele desceu em São Paulo, eu vi que ele pegou a mala dele, ficou num cantinho, e falei, agora eu vou pegar ele para dar uma entrevista para mim, né? E o Marcelo, você não dá uma entrevista para mim? Ele falou, olhou para mim assim, pro repórter ou pro torcedor do Vasco? Porque eu estava com a blusa do Vasco. Falei, não, eu sou torcedor do Vasco, só que eu sou repórter. Não, então eu te dou uma entrevista. Aí ele deu uma entrevista legal para mim. Outra curiosidade, eu vim no avião de 3 lugares, eu, o Hugo Botelho, narrador da ESPN, e o Baca, meio campista que joga pelo The Strongest. E eu perguntei para o Baca, quem é seu empresário? Ele falou, não tem empresário. Eu falei, como? Você é jogador da seleção boliviana, titular do The Strongest, não tem empresário? Ele falou, meu pai cuida de mim, mas eu não tenho empresário. Eu falei, você vai querer morrer jogando no futebol da Bolívia ou você pensa em jogar no Brasil? Reparou que no Brasil, no Campeonato Brasileiro, não tem um jogador boliviano? Não tem. Não tem jogador boliviano no Brasileirão. E eu falei, você não quer jogar na Europa tal? Aí ele falou, não tem empresário. Olha, um jogador de seleção boliviano. Então, Londrina 1, Ponte Preta 3. Olha, o time do César lá, metendo 3-1. Foi ganhar em Londrina, essa danada dessa Ponte Preta. Tá certo. Intervalinho, daqui a pouco... Caindo, verdade. Bom, lembrando a enquete, quem é que pode tirar o título do Brasil, Argentina ou Uruguai? Dê seu palpite, participe da nossa enquete. Daqui a pouco tem mais tem mais Segunda Esportiva e os abraços. Baterias Boa Vista, atendimento especializado para o seu veículo. São mais de 40 anos de experiência em Limeira e região. Trabalhamos com as melhores marcas do mercado. Nossa equipe irá atendê-lo com rapidez e eficiência. Loja 1, Avenida São Sebastião, 206, no bairro Boa Vista. Loja 2, Rua Luiz Pântano, 566, no Parque Novo Mundo. E agora você também conta com mais uma opção. Loja 3, que fica na Avenida Doutor Antônio de Luna, 525, no Jardim Aeroporto. Telefone 3446-1571. E também pelo WhatsApp 99303-9126. E para sua comodidade, também estamos em Iracemápolis, na Rua Vicente Cossenza, 286, no bairro Doutor Dimas Ometo. Telefone 3456-3933. Baterias Boa Vista, preço justo, rapidez e tradição que você conhece. Pesqueiro e Restaurante Tatu, 21 anos de história em Limeira. Para comemorar esta linda história, o restaurante elaborou novidades incríveis no cardápio. Além dos grandes sucessos que a casa já oferece, como pintado, filhote, parmegiana. Agora o Tatu tem em seu cardápio cuscuz e a moqueca mais gostosa da região. É de dar água na boca, não é? E você escolhe moqueca de pintado ou badejo. As duas são fantásticas. Traga a família para desfrutar da estrutura com tanques de pesca, playground, estacionamento próprio e um lugar com muita paz e tranquilidade para tirar o estresse do dia a dia. Reservas, ligue 3441-1811. Acompanhe nossas redes sociais.
Pesqueiro e Restaurante Tatu, 21 anos de história em Limeira e região. Assine a Gazeta de Limeira e fique por dentro de tudo o que acontece em nossa cidade e região, além de ficar muito bem informado. Ligue 3404-3700 e tecle a opção 2. Se preferir, acesse o nosso site www.gazetadelimeira.com.br. Venha e faça parte dessa história. Gazeta de Limeira. Tradição e confiança que você conhece. Vamos falar agora de um alerta total contra o Aedes aegypti. O tipo 2 chegou em várias cidades. O perigo é real e está muito perto. O risco é bem maior para quem já teve dengue e todos devem agir para eliminar os criadouros. É na água parada que o mosquito se prolifera. Faça a sua parte. Retire os pratinhos dos vasos. Limpe as calhas. Tampe bem as caixas d'água. Guarde pneus e garrafas em locais secos. São 10 minutinhos por semana. Assim, você e sua família estarão protegidos. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Ah lá, eles já estão falando aqui que o Neymar teve apenas uma... Estamos de volta, né, para o segundo tempo aqui do Segundo Esportivo. Eles estão falando que foi uma leve torção, então... Então, doutor, eu estava ouvindo hoje a 105 FM e o Ricardo Martins trouxe a informação de que eu estou pesquisando, não vi, mas que o Paris Saint-Germain disse que a lesão do Neymar foi uma leve torção. Já a CBF falou que foi uma ruptura de ligamento. Em resumo, foi um leve migué. Não foi um miguezão. Um leve migué que em 2 semanas, no máximo 15 dias, dava para recuperar o Neymar. Mas em razão de tudo que aconteceu, todo mundo já sabe, aquilo veio no momento certo e tiraram ele. Assistindo da Praia Grande, um abraço aqui para Maria de Fátima Medeiros. Muito obrigado, Maria de Fátima. Essa vinha do Pão de Açúcar é demais. O Fábio Pereira também falando para a gente. Valeu, Fábio. Parabéns pela entrevista com o Falcão, Rafael Pinto. Muito obrigado. E pelo Facebook, muita gente curtindo o nosso programa. Selma Graciano, o Henrique Hard, o Gustavo Tomazelli, o Duda Souza, o Fabiano Birger, o Zé Carteiro, o Wagner Silva, Rafael Pinto e o Celso Potec, também o presidente da Inter, acompanhando o nosso programa. Vamos aos abraços então, começo pelo César Roberto. E hoje é para bar, viu, Beto? Opa! Sábado passado eu estive lá no nosso canto, nosso bar, ali no Jardim Ouro Verde. Um lugar gostoso, um ambiente maravilhoso, música da boa. Eu quero mandar um abraço para o Luizinho, proprietário lá do nosso canto, nosso bar, e também para os colaboradores, o Jeová, que aos domingos trabalha lá no Bego também. E mandou um abraço para você, viu? A Jane, essa patota aí. Um abraço também para o Alexandre, que é proprietário lá do Brasa Cabeleireiro. Também estava lá no nosso bar no último sábado. Então, Alexandre, um abraço para você. E um abraço para toda a patota do bar do Mané, lá no Jardim Santana. Estive lá ontem, aliás, encontrei-me com o Ricardo Galzerano, batemos um papo, ele tomando aquela tradicional caipirinha dele. Enfim, um abraço para toda a patota lá do bar do Mané, em especial ao Mané, que está passando aí por um probleminha de saúde, mas que com certeza tudo vai ser resolvido nos próximos dias, nas próximas semanas. Lembrando da enquete de hoje, quem é que pode incomodar o Brasil, Argentina ou Uruguai? Olha, eu acho que o Brasil vai ganhar essa Copa América com o pé nas costas. Mas respondendo a tua pergunta, o Uruguai. Uruguai. Perfeito. Denis, vamos aos abraços. Doutor, um abraço para o nosso Antonino Alcântara Teixeira Martins, que foi homenageado recentemente, né, no campeonato de veteranos, mais de 50. Aliás, imagens da semana que vem, aqui no nosso programa. Foi um jogaço lá no Gigantão da Secap e o Antonino foi homenageado. E faz 2 dias que ele não me liga. Então, estou preocupado. Ele que liga diariamente, continua namorando, né, o Antonino com os 2 amores. Então, um abraço para ele. Um abraço para o João Valdir de Moraes, também, que falei com ele hoje. É outro que está voando também, o João Valdir. E para o Valfrido Salve, que na próxima quinta-feira agora completa mais um ano de vida, né? É verdade. Um abraço para o Val, que completa aniversário junto com o dia de Santo Antônio
e o dia do aniversário da cidade de Cordeirópolis, que é dia 13 de junho, feriado em Cordeirópolis, quinta-feira. Então, a todos os cordeirópolenses, os nossos abraços. E se o Lucha não estiver aqui na próxima segunda-feira, um abraço para ele também, que faz aniversário na próxima segunda-feira. Perfeito, está ótimo. Roberto, por favor. Mandar um abraço para o presidente da Internacional, Celso Potec, que está nos assistindo, que ele tenha sabedoria e discernimento para tomar as decisões. Um abraço para o meu amigo Wilson Oliveira, São Paulino, aí, que está com a cabeça quente. O Bosquinho, meu ponto eletrônico, um grande abraço, Bosquinho. O Robson Bernardo, que não perde um programa nosso, também está sempre lá na escuta. Hoje é dia do tenista também, né? Então, um grande abraço a todos os praticantes do tênis aí. A minha prima Isadora e minha prima Ivani, lá de Cordeirópolis, também um grande abraço. E dia 13, além do Valfrido, um grande abraço, meu amigo Tuti também faz aniversário no dia 13. Então, um grande abraço a todos. Muito bem. Você sabe quem é que está querendo praticar tênis agora? O padre Tadeu Rosa. O quê? Lá da Catedral, do Nossa Senhora das Dores. Que maravilha. Já está contratando lá os professores. Um abraço para o Padre Tadeu. Lembrando que nesse final de semana, festa de novo, né? Na Catedral, festa em louvor a Santo Antônio. Eu estive lá ontem, um pouquinho de frio, mas estava cheio, não tinha medo. medo. Meu lanchinho de pernil lá vai bem. Bom, beleza. Dimar. Vamos lá, doutor. Um abraço para o zagueiro Oliveira da Inter, que está lá em Conchal nos acompanhando. Um abraço, viu, parceiro? A você, a todos da Internacional. Boa pré-temporada. Encontrei a Lena hoje, esposa do nosso saudoso João Ferraz. Disse que o João faria 73 anos no próximo dia 23 e é sempre bom falar com a Lena, é sempre bom relembrar o João Ferraz. Perguntou do Neto, não? Tá voando, tá jogando no São Paulo, tá super feliz, tá jogando futsal na escolinha do Falcão, tá muito bem. E a filha dela tá em Paris, né, comemorando 15 anos de casamento. Ei, parabéns para essa família que a gente tanto gosta. Doutor, parabéns ao Santa Cruz, campeão da Copa dos Campeões. A gente vai exibir também nos próximos programas os melhores momentos, né? 3-1 ontem, diante do Palmeirinha no Gigantão do Secap. Parabéns ao Dieguinho Botelho, o artilheiro da competição, com 5 gols, marcou um golaço ontem. Ao Nardoni, que fez grandes defesas, foi o goleiro menos vazado. E ao Carioca, técnico do Palmeirinha, porque essa equipe surpreendeu. Deixou para trás equipes poderosas, como Nova Itália, Estoril, Glorinense. Foi muito bem o Palmeirinha nessa competição. Um abraço ao Toquinho, que será julgado amanhã. Tomara que o Toquinho seja absolvido e que possa disputar o campeonato amador, mas pode ser que seja punido e não possa atuar por um desentendimento que teve com o Walter, né, que é diretor da Liga Desportiva Limeirense. Encontrei com o Guina Polato hoje, almocei com o Guina Polato hoje, falei, Guina, vamos voltar a ser repórter, Guina? Não, muito compromisso, família, então, mas o Guina era um grande repórter, assim como o César, eu acho que os dois grandes pilares de reportagens de Limeira, o Guina Polato e o César, né? E o Martins, que foi auxiliar ontem, representante da Liga, bandeirinha faltou. Ah, Martins, quer saber da coisa? Vai bandeirar a final lá na Copa dos Campeões. E ele foi bem, hein? Você foi bem, Martins. Um abraço para você, muito obrigado. O grande Martins. Beto, Bosquinha avisando aí. Goiás 2, Chapecoense 1. Chape perdendo aí. Se complicando também. Se complicando, não é verdade. Bom, o Campeonato Guilherme Guido de natação. A competição aconteceu nas dependências do Gran São João e contou com vários atletas da natação brasileira. Vamos à nossa homenagem aos nadadores, aos competidores de Limeira e também da região. Um dia para conferir de perto o desempenho de alguns dos melhores nadadores do mundo na piscina. Tirar fotos, conseguir autógrafos e ainda por cima competir por medalhas. Assim foi o Campeonato Guilherme Guido de natação, que teve sua 5ª edição no Gran São João. Um total de 463 atletas, representando 27 entidades de São Paulo e Minas Gerais, inscreveu-se para participar das provas. E para estar bem próximo de Guilherme Guido, César Cielo, João Gomes Júnior, Marcelo Quireguini e André Brasil. Puderam participar nadadores das categorias Pré-Mirim, de 6 a 8 anos, e Júnior 2, de 18 a 19 anos, federados ou não. Todos os inscritos receberam uma camiseta, uma touca do evento e um certificado de participação. Durante a manhã, aconteceram as provas de estilos. À tarde, foram apresentadas
as estrelas da natação. Ô Guilherme, 5ª edição. Conta pra gente, pra você, o que tudo isso significa, esse evento todo cheio de criança, né, que se espelham em vocês. Olha, muito bacana. A cada edição, né, que vai passando, eu vou sentindo mais emoção, parece que vai acumulando com as outras, mas quando a gente lançou o campeonato, a gente não tinha noção, né, da dimensão que ia se tornar, e a gente começou lá simples, né, com 200 inscritos, e hoje a gente já está com mais de 460 inscritos. Ano passado a gente teve bastante também. Então é um campeonato que ele já está concretizado, né, já tem uma estrutura, e é muito legal poder contribuir com essas crianças, né? Eu tinha muito essa dificuldade desse contato próximo com os meus ídolos, e poder fazer um campeonato desse, trazer campeão olímpico, vice-campeão mundial em um só lugar, né, e fazendo a saída do lado da criança, isso não tem preço, e na minha época era impossível, e hoje eu pude poder proporcionar isso para as crianças. Eu espero que isso sirva de incentivo, né, para amanhã eles acordarem já e com vontade de treinar, com vontade de se alimentar bem, com vontade de ser um campeão. Tem mais projetos, outros projetos para Limeira? Olha, eu tenho bastante, eu gosto muito de Limeira, eu quero voltar para Limeira, né? Hoje eu estou 15 anos em São Paulo, mas eu quero disputar mais uma Olimpíada, né, o ano que vem em Tóquio, e aí depois eu quero voltar, e eu já estou nesse processo de transição faz um tempo. Então, o ano passado eu abri a minha academia aqui, né, a Academia Guilherme Guido, que também trabalha com os conceitos voltados para o esporte de todas as áreas, né? Inclusive a gente tem lá a minha metodologia de natação implantada, né? Não só aqui, mas em 5 estados, em 31 academias. Então são esses 3 projetos que eu estou visando mais: o campeonato aqui, né, a metodologia de natação e a academia, em poder proporcionar aí para o cidadão de Limeira um esporte, né, com mais qualidade. Rossano Jacon Chanquete, presidente da Associação de Nadadores Esportistas de Limeira, ANEL, que promove o evento, agradeceu sua equipe de professores, a diretoria do Gran São João e os patrocinadores por tornarem real o sonho de realizar a cada ano o campeonato. Marcelo Biasoli, presidente da Federação Aquática Paulista, chamou a atenção para a importância do campeonato. Já o presidente da Câmara Municipal de Limeira, Sidney Pascotto, agradeceu os organizadores por trazerem para Limeira uma competição deste porte. E César Cielo, para completar, maior nadador brasileiro de todos os tempos, dirigiu-se aos competidores e pediu que todos treinem muito e com inteligência e que tenham atitudes de campeão. É muito legal, acho que em todos os sentidos, né? Pra gente, principalmente quando você vai chegando numa certa idade, parece que essa parte de retribuir, essa parte de virar um professor, né? Virar uma imagem a ser seguida, ela alimenta um pouco a nossa motivação diária para treinar depois. Vai ficando cada temporada vai ficando um pouquinho mais difícil, mas é legal ver essa molecada comemorando, retribuindo coisas que a gente já fez também. Lembra a gente de como a gente era, o porquê a gente faz o que a gente faz. Então é muito bacana estar aqui, é muito bacana poder participar. Eu estou mais feliz ainda de ser aqui em Limeira, né? O Guilherme aqui de Limeira, eu de Santa Bárbara, tanta gente de Piracicaba. Eu sempre considerei a segunda região o maior celeiro do Brasil. E eu fico muito feliz de saber que a segunda região está recebendo a retribuição dos grandes atletas com um evento que eu posso dizer que é um dos maiores eventos de campeonato de base do Brasil. Que recado de incentivo, então, você deixa para a galerinha daqui? Olha, eu acho que, basicamente, eu gosto de ser simplista com tudo. A gente não tem 3 pernas, a gente não tem 4 braços, a gente treina muito. Treina de forma inteligente, tem o apoio da família, se dedica em tudo que tem que se dedicar. Então, para a molecada, estudem, não deixa a escola ficar para trás. Acho que é um universo de coisas para você chegar a ter uma grande performance, né? O treino, eu vou dizer que acho que é uma das partes mais fáceis dele, porque tem nutrição, tem descanso, você ir dormir no horário, não ficar no Instagram até tarde, né? Tem que dormir na hora certa, tem que acordar disposto para ir treinar. Então, uma pergunta que eu faço o tempo inteiro é: qual é o meu nível, né, de dedicação, qual é o meu nível de disciplina que eu estou tendo diariamente? Isso normalmente me coloca num local que eu sempre me questiono, me avalio. Então se perguntem com mais frequência: eu estou fazendo o que eu preciso fazer para chegar onde eu quero chegar? São perguntas que a gente faz para a gente mesmo, ninguém precisa ficar sabendo, ninguém precisa saber a resposta, mas é importante a gente se autoavaliar o tempo inteiro. A gente da natação conversa muito com a gente mesmo, né? A gente está com a cabeça na piscina, não está conversando com os amigos, então a gente está viajando na nossa cabeça.
Então, para quem é da natação já é mestre nessa autoconversa, se questione mais para você conseguir chegar onde você quer chegar. Após o cerimonial, as estrelas da natação foram para a piscina do Gran. Fizeram tomadas de tempo nos 4 estilos e impressionaram o público com sua técnica. Depois das exibições, a competição teve continuidade com as provas paralímpicas e de nado livre, enquanto Guilherme Guido, Cielo, Quereguini, João Júnior e André Brasil tiravam fotos com os participantes e autografavam camisetas e toucas. O sucesso de mais esta edição deixou os organizadores entusiasmados para o planejamento para o próximo ano. Que coisa, não? Deu um pulo lá, você viu? Saiu do outro lado da piscina. Fiquei com uma inveja. Muito bem, parabéns aí aos organizadores, né? A toda a diretoria do Gran, a professor Rossano também, né? Sempre incentivando a prática da natação aqui em nossa cidade. Bom, meus amigos, uma rápida pincelada para vocês. Estava ouvindo muitos programas de esporte ontem, né? Pelo rádio. E achei até curioso porque muita gente apostando que todo mundo vai voltar melhor depois dessa parada da Copa, né? Que o Corinthians vai melhorar, que o São Paulo vai melhorar, que o Santos pode melhorar. O único time que pode perder alguma coisa é o Palmeiras. Queria saber se vocês concordam ou discordam com isso. Dimar? Eu concordo. Dependendo, né, se o Palmeiras tiver algum jogador negociado, né? Porque é o melhor elenco que tem hoje, né? Não vou dizer assim, o melhor elenco é do Flamengo, ainda acho, né? Mas é o melhor time, o time mais entrosado é o Palmeiras. Doutor, o Corinthians está crescendo com o Carille. Eu acho que agora o Corinthians está jogando bem. Ainda não está naquela fase que o torcedor espera, de vitórias, de convencer, mas está jogando melhor. Segurou um Cruzeiro, o Walter foi bem. O Santos também está jogando bem. Foi eliminado na Copa do Brasil, mas vem aplicando um bom futebol com o São Paulo. Quem precisa melhorar é o São Paulo. Sim. O único time que está decepcionando pelo elenco que foi formado pelo Cuca. O Cuca pediu o Tietê, veio. Pato, veio. E o São Paulo não consegue jogar? Não anda. Eu acho que quem precisa melhorar é o São Paulo. Se os outros mantiverem o futebol que estão jogando, eu acho que vai bem. Você acha que essa parada pode ser prejudicial para o Verdão, Roberto? Eu acho que o único que tem a perder é o Verdão, porque está embalado, os outros não estão, os outros estão capengando. O São Paulo, muitas contusões e tal, então acho que o Palmeiras tem muito a perder. E eu vou lembrar um fato que aconteceu, não sei se foi não lembro que Copa do Mundo foi, que teve uma parada de 30 dias, o Tele Santana era técnico do Palmeiras. O Palmeiras foi lá no Maracanã, acho que no último jogo, você meteu 4-1 no Flamengo, com o Vasconcelos, Jorge Mendonça e tal. E depois depois da parada da Copa dos 30 dias, o Palmeiras foi uma derrocada só. Isso já aconteceu com o Palmeiras, né? E não mais que uma vez ainda. Então, eu acho que só o Palmeiras tem a perder. As demais equipes vão tentar se estabilizar. Sim. Perfeito, perfeito. Denis, o que você acha? Os times paulistas não estão ruins assim, né? Entre os 10 primeiros, os 4. Os 4 grandes do São Paulo estão entre os 10 primeiros. Agora, doutor, com sinceridade, não dá para vislumbrar ninguém que possa tirar hoje o título do Palmeiras, né? Eu costumo dizer que o futebol europeu, às vezes, comparado com o nosso, é outro esporte, mas o Palmeiras tem praticado outro esporte. E sai jogador, entra jogador, sai jogador, entra jogador. O Corinthians perdeu o Fagner para a seleção brasileira e contra o Flamengo, o Corinthians sentiu muito a falta do Fagner. O Palmeiras tira uma peça, coloca outra e a máquina continua, né? Então, eu acho que por conta desse volume de jogo do Palmeiras, a parada, evidentemente, para o Palmeiras é pior. César? Eu acho que não vai mudar em nada, Beto. Para mim, quem está lá em cima, o Palmeiras vai continuar liderando. O Santos, Atlético e Flamengo, para mim, os 4 que vão continuar na parte de cima da tabela. E quem está lá embaixo vai ter que lutar para sair lá de baixo, que é o caso do Vasco da Gama. No meio da tabela pode haver uma oscilação, mas muito pouco. Um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima. Agora, o que eu não consigo... Então, não vai mudar nada para mim. O que eu não consigo entender a gente ouve a todo instante, né, de que tem que haver uma parada, porque há excesso de jogos. É isso que o Palmeiras já marcou 2 amistosos, contra o Barueri e contra o Guarani de Campinas. Eu não consigo entender. Reclama de números excessivos de jogos, e quando tem uma paradinha para descansar, marca 2 amistosos. Mas o Palmeiras, na minha opinião, já estou dizendo isso há 2 programas atrás, ninguém tira do Verdão essa competição. Qual que é o confronto mais
Pois não, Roberto, você ia falar mais alguma coisa? Não, é igual jogador de futebol, fala que está cansado, mas no final de semana vai jogar futebol na praia. Qual que é o confronto de sair faísca aí nas quartas de final aí da Copa do Brasil? Eu acho que o equilíbrio maior é Palmeiras e Inter. Palmeiras e Inter? Eu acho que Grêmio e Bahia, o Grêmio passa. Cruzeiro e Atlético, eu aposto no momento do Atlético, Sim. Eu aposto no momento do Atlético. E Atlético Paranaense e Flamengo, eu ainda acho que o Flamengo leva. Agora, Palmeiras e Inter, por ser o primeiro jogo em São Paulo. Se a decisão fosse em São Paulo, eu cravava Palmeiras. A decisão no Beira-Rio depende do resultado de São Paulo. Eu acho que é o confronto mais equilibrado. Eu acho que passa o Bahia contra o Grêmio. Acho que passa o Atlético contra o Cruzeiro. Acho que passa o Flamengo contra o Atlético do Paraná. E acho que passa o Inter de Porto Alegre contra o Palmeiras. Acho. Você acha? Que o Palmeiras no mata-mata será eliminado. Denis. Campeão brasileiro, mas na Copa do Brasil será eliminado. Lembrando que o vencedor de Flamengo e Atlético pega Grêmio e Bahia, e o vencedor do Palmeiras contra o Inter pega Cruzeiro ou Atlético. Então, dentro desses duelos aí, as semifinais serão jogaços também. Aconteceu o Cruzeiro, né, gente? Cruzeiro... Não, se o Cruzeiro tivesse sido eliminado pelo Fluminense no meio de semana da Copa do Brasil, o Mano cairia. Uhum. E eu viajei com o diretor do Grêmio, o Renato Gaúcho também não está sendo muito bem visto no Grêmio. Ele não é mais uma unanimidade. Já estão querendo o Mano Menezes de volta no Grêmio. Então, pode ser. Bom, vamos ao resultado da nossa enquete. Para os nossos telespectadores e telespectadoras, para 145, Argentina. Para 90, o Uruguai. Então, vencendo aqui a Argentina como time que pode beliscar o caneco do Brasil. Bom, se bem que a Argentina já foi vice-campeã aqui no Brasil, né, gente? Quer dizer, a Copa América é uma Copa Paulista, né? Melhor. A Copa América é uma Copa Paulista, né? Copa Paulista. Porque se ganhar e arrebentar, né? Depois a Copa do Mundo é outra conversa, né? Tá bom. Vamos lá, Roberto. Terceiro do Goiás, hein? Kaique de novo, aquele cone. Então vamos a 5 pares aqui de ingressos para o cinema lá no Shopping Nações. Primeiro vai para Rogério Gonçalves, lá do Abílio Pedro. O segundo ingresso vai para Rubens Cancone, lá da Vista Alegre. O terceiro par de ingressos vai para Marcelo Pereira, lá do Jardim Morro Branco. O quarto par de ingressos vai para Francisco Carlos de Azevedo, lá do Jardim Boa Vista. E o quinto par de ingressos vai para Gabriel Santos da Silva, do Jardim do Lago. E quem ganha o kit é o... Vamos deixar demais, isso aqui está tranquilo, viu? Tranquilo. Eu já levo amanhã. Quem ganha o kit aqui é Marcos Antônio de Aguiar, do Teixeira Marques. Perfeito? Perfeito. Então, muito bem. Vamos ao destaque final, então, César? Pois não, Beto, deixa eu mandar um abraço para o Dirceu Vinco e a filha dele, né, que lá no nosso bar, no último sábado, onde eu estive, nos agradou lá com belas canções. O Dirceu Vinco, que é irmão do saudoso Dalvo Vinco. Beto, quarta-feira, Santos e Corinthians, na Vila Belmiro. Grande jogo do Brasileirão, hein? Grande clássico. Então, quarta, esse grande clássico e o Dia dos Namorados. Então, aos eternos enamorados, um grande abraço, uma boa semana a todos. Perfeito. Obrigado, César. Denis? O Toro Fagner treinou hoje, fez o treino completo com a seleção brasileira. Então, havia a expectativa até de um possível corte, né? Mas ele tem se recuperado bem e deve estar à disposição do Tite para a Copa América, que começa agora sexta-feira. Muito bem, Denis. Muito obrigado. Roberto, agora destaque final. Beto, o empresário do Borja disse que o Borja dificilmente fica no Palmeiras, para nossa alegria. E o adversário do Palmeiras em julho é o Aeroporto. O Palmeiras pega o Inter aqui embaixo, vai lá pegar o Ceará, depois vai lá disputar a Libertadores, então vai ter muito tempo de aeroporto e desgasta muito, não treina, né? Então, eu acho que o maior adversário do mês de julho do Palmeiras é o Aeroporto. Perfeito. Obrigado, Roberto. Edmar. Doutor, 2 destaques rápidos. O primeiro deles é que o Derek, né? Liberense Derek, armador ex-Winner, foi campeão do NBB com o Flamengo. 3-2 na melhor de 5, ganhando o Pedrocão em Franca. Até conversei com o Zanon ontem, lá no Gigantão do Secap. Ele disse apenas 2 times são campeões no Pedrocão, Winner e Flamengo. E o Nata vai voltar para a Inter, né? Essa é a boa notícia. O Nata está voltando para a Inter e espero que realmente ele acerte. O Edilson já sinalizou que seria um ótimo reforço. O Paulo Roberto já queria trazer o Nata e o PC de volta. Só que o PC acertou com o Estoril no Campeonato Amador. Então o Nata é uma grande possibilidade dessa semana
acertar seu retorno ao Inter, que seria uma ótima. Muito bem. Muito obrigado, Edmar. Mais uma vez, bem-vindo. Vamos lá. Muito obrigado a todos que acompanharam mais um programa Segunda Esportiva. Tenham uma excelente semana. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.